gravada na memória, vem contar da estrela guia no sertão dos índios bravos, manchados de sangue de cruzes e coroados. Rio Preto, vem passando sem parar, vem contar a nossa história, vem guardar nossa memória. A todos os nossos amigos e amigas telespectadores que vêm acompanhando esse registro da história da agricultura de São José do Vale do Rio Preto, nesse momento, em um novo cenário, nós vamos conhecer um pouco da história do Dr. Milton. Dr. Milton, um grande agricultor que marcou a história de São José e que teve por parceiro na propriedade um grande funcionário, o senhorzinho, que lembra de várias histórias que aconteceram e vai compartilhar conosco neste momento. Senhorzinho, muito obrigada e vamos conhecer um pouco do seu Dr. Milton, que é filho do senhor Valdemiro de Souza, seu Valdemiro que nós falamos há pouco tempo no nosso artigo, né, que é o pai da avicultura aqui em São José. Então o senhor pode compartilhar um pouco de quem foi o Dr. Milton, como que ele começou? O Dr. Milton veio para São José na década de 40. Ele era engenheiro civil, mas grande entusiasta, grande empreendedor. Ele comprou uma fazenda, a Fazenda Boa Vista, do seu Manuel Raposo, que na época era conhecido como Soné, muito conhecido, que era um dos grandes fazendeiros da época, grande comprador de boi. E o Dr. Milton comprou a fazenda dele. E iniciou também com gado, né? Gado de corte, gado leiteiro. E depois começou a fazer o plantio de caqui. Antes, porém, ele começou a se preocupar com estradas, que não tinha naquela época, estradas de Águas Claras até a divisa com Sapucaia, eram praticamente trilhos, né? Corta que viajava carro de boi, tropas, né? Não tinha estrada. E o Dr. Milton começou a construir, primeiro à mão, usando vários funcionários, começando em Águas Claras, fazendo o caminho para que pudesse passar um carro, né? E futuramente ele construiu, através da ajuda do seu amigo Dr. Vitor Capelaro, que era dirigente do DNR na época, ele construiu 25 quilômetros de estrada, ligando São José praticamente a Sapucaia, com estradas com 7 metros de largura, com bueiras. E foi uma grande iniciativa dele. E iniciou no plantio de caqui, trazendo variedade de São Paulo. Ele chegou a plantar 37 variedades de caqui, que futuramente só aprovaram 3 comercialmente, que foi o Rama Forte, conhecido como caqui estrelinha, o Taubaté, que é um caqui grande, também de São Paulo, e o Fuiú, que também tem o nome de maçã, muito consumido em São Paulo. E ele foi um grande produtor de mudas. Nós acabamos de ver a formação da muda, do caqui, da laranja. E ele, além de ser um grande produtor de caqui, também de laranja piralima, de tangerina poncã, e de muita parreira de chuchu, olerícolas. Ele chegou a colher na época 300 caixas de tomate semanal. E chegamos a colher, só na Fazenda Boa Vista, Boa Sorte, 70 mil caixas de caqui, que exportava para o Ceasa e vendia para quartéis. E ele foi um grande entusiasta da produção. Além de grande líder também de São José, foi incentivador da cooperativa rural, associação rural na época, né? Onde os produtores podiam comprar os insumos com preço mais barato, e ele foi um grande incentivador. Além de grande produtor, e chegou na época, no período de safra, ele chegou a empregar 300 funcionários nessa época.
onde vinha muitos de Sapucaia, vinha de outras regiões, na colheita do caqui, da poncã, da laranja. E ele foi um grande exportador, cujo neto, o Roberto, chegou a fazer a tentativa de exportar para a Alemanha, né? Caqui. E ele tinha vários boxes na Ceasa, no antigo no Irajá. Tinha boxe que fornecia, vendia e fornecia para os quartéis, para a aeronáutica, para o exército, e vendia muito caqui. Era uma produção entre a fazenda Boa Vista, Boa Sorte, a fazenda Tubatão, a fazenda Mirante, eram mais de 200 mil caixas de caqui por ano, né? Era uma produção fantástica de caqui. O Dr. Milton merece ser lembrado como um grande incentivador de São José. O homem que deu mais emprego, criou muitas condições, fez vilas de casa. Ele chegou a fazer vilas para mais de 50 casas, né? Casas com 20, eram vilas com 20 casas, né? Que ainda hoje estão lá na fazenda. E dava emprego para essa pessoal toda, além de dar trabalho, dava também moradia. E foi um grande incentivador de São José, não só na parte de reprodução, como também na parte política. Ele ajudou muito ao crescimento de São José. Na época da cooperativa de leite, ele era grande contador de histórias, né? Contava piadas, coisas gozadas. Até a sua filha, a dona Marilda, escreveu um livro contando as piadas dele, né? Um livro só de piadas, coisas que ele contava da história dele. É um jeito muito engraçado para contar a história, né? Então tem uma que eu até faço questão de repetir aqui, que é muito engraçada, que na época da cooperativa de leite, ele na qualidade de produtor, ele trouxe também vários fazendeiros, vários colegas de turma, que vieram incentivar também a produção. Ele trouxe o doutor Japim de Assunção, trouxe o doutor Américo Pacheco de Carvalho, que foi grande avicultor, trouxe o doutor Murilo Braga, grande advogado, doutor Cibide Antongini, e vários, o doutor Rangel, e vários outros. Mas ele tinha uma piada muito interessante que ele contava, que o grande líder da época, aqui na década de 40, que era o coronel Paulo Werneck, homem de grande capacidade administrativa, né? Grande fazendeiro, e era o presidente da cooperativa. Então, com a chegada de novas pessoas, advogados, pessoas mais cultas, que tinham um poder maior assim, de expressão, e às vezes combatiam algumas coisas falhas da cooperativa. E o Paulo Werneck, sendo o presidente, não ficava meio incompatibilizado com o Dr. Milton. E ele sendo muito religioso, o Paulo Werneck, então na hora que terminava as reuniões, ele ficava na porta cumprimentando as pessoas, e um dizia: que Deus abençoe o senhor, que Deus acompanhe o senhor, que Deus guarde o senhor. E na hora que chegava a vez do Dr. Milton, que Deus me livre do senhor. Então é muito interessante essa piada, né? E foi verídico, era verdade isso aí. E o Dr. Milton gostava de contar essas histórias. Mas, como eu estava dizendo, além dele ser um grande produtor, ele trouxe vários colegas de turma, né, da faculdade de engenharia, e que foram grandes fazendeiros de São José. E essa é a história dele, que merece ser lembrado como um grande líder de São José. Grande incentivador da política. Ele, juntamente com o doutor Eugênio e com outros mais, criaram uma estrutura naquela época boa para São José. Uma época que o emprego era difícil, não tinha estradas, não tinha energia elétrica. São José era muito difícil, e ele colaborou muito para o progresso de São José. Senhorzinho, até 1940 a população de São José também era muito pequena, né? Olha, muito pequena. São José, a história de São José, se a gente for voltar atrás,
o professor José Cusatti escreveu um livro contando essa história, juntamente com a dona Elta Nogueira. Ela é coautora do livro, e conta toda a história do período de São José, na década que São José é antigo. Primeiro foi que a Igreja Católica naquela época era vinculada ao Estado. Então era administrada praticamente pelo rei. Então ela foi curato até 813, era um curato. O curato é onde tinha uma capelinha pequena, e o padre dava uma assistência uma vez por mês. Depois de curato, ela passou a ser freguesia. A freguesia já acampava um grupo maior. Então, que o primeiro padre a dirigir a freguesia era o padre José Luiz Correia, que é de Correia, né? Era o padre que tinha propriedade em Correia, e Dom Pedro se hospedava na casa dele. E quis certa vez comprar a fazenda, e ele foi o primeiro padre a dirigir aqui em São José, do período da freguesia. E depois, em 1813, foi construída, em 1813, por ordem de Dom Pedro I, foi construída a capela, depois a igreja, tanto que a gente nota pela foto antiga da igreja, ela tem duas, tem uma parte menor e a parte maior, e cuja torre está do outro lado. Porque a estrada naquela época, segundo os historiadores, ela não vinha, a chegada de São José era pela estrada da Caixa d'Água. Era conhecida como caminho do cemitério, né? Então por isso a torre da igreja está do outro lado. A chegada era por cima, né? Como hoje é o contrário, hoje é pela Silveira da Morte. Mas naquela época ela passava até pelo sinal, nós estamos aqui no cenário, que ela passava em frente aqui, onde nós estamos, do outro lado. Seuzinho, só para entender então melhor, o caminho por onde chegava-se para São José era pelas Pedras Brancas, o caminho ali da Caixa d'Água entrava por trás, por isso que tem aquela torre da igreja na parte de trás? Exatamente. E aonde é a parte que está a construção maior da igreja, era na época um cemitério, que depois ficou pequeno, construíram o cemitério pelo lado de cima, que era chamado Cemitério da Irmandade. Então todas as pessoas que eram pertencentes à Liga, né, Católica, que era na época liderada pelo seu Domingos Lopes, né, que doou uma região grande de terras para a igreja, que era chamada Terra dos Padres, né, que descia ali era onde hoje é a propriedade do Ari Pereira, que era do Valdomiro de Souza. A parte ali da estrada, descia dali até onde era a antiga escola, a oficina do Taliba, né? Essa parte toda era terreno do foreiro, era terreno dos padres. Então cada um proprietário pagava um pequeno quantia, né? Que era para a igreja na época, né? Então conta a história que em 1813 Dom Pedro mandou construir a capela. E depois, em 1823, foi construída a paróquia, que é a parte maior da igreja, onde era o cemitério. Então, na época que São José passa a ser freguesia, Sapucaia, Paraíba do Sul, e toda essa região pertencia a São José, inclusive Petrópolis, porque lá só tinha capela, e São José já tinha a matriz. Então, as pessoas que casavam aqui em São José, as crismas, quer dizer, onde recebia a visita do bispo, que naquela época era o rei que ordenava, a igreja era ligada ao Estado, então as nomeações eram feitas pelo rei. Tanto Dom Pedro teve participação na construção da igreja, na construção das estradas, enfim. Era um período que São José era muito pequeno, a população era minúscula, né? Então destaca algumas pessoas, como esse Domingos Lopes, né, que doou uma grande parte da terra. Eles eram membros da Liga, né, Católica, e foram também participando da construção do hospital. E depois, com o crescimento, veio
a fundação da Companhia de Força e Luz, né? Que teve vários cooperadores, como o seu Ercílio Araújo, José Meirelles Guerra, que por sinal é avô do nosso amigo aí, Fábio Guerra, né? José Meirelles Guerra era um grande entusiasta também. Constantino Andriolo, que era pai do seu Adelmo. E ainda tem muitos netos dele aí. Foi um grande incentivador, né? Membro do Centro Espírita Luz e Caridade, fundador do centro, né? E Ercílio Araújo, a família Limonge, né? O coronel Limonge, parece que é avô do professor Limonge, né? Que escreveu essa história aí também de São José, ele com a Zeni, que era filha dos Faracos, né? Do seu Jaime. Então essa é a história do início de São José, né? Das pessoas que foram incentivadoras da criação. Paulo Werneck foi um dos grandes, né? Doutor Eugênio, grande idealista, fundador do hospital, né? Miguel Couto, né? Da puericultura. E muitos outros aqui merecem ser lembrados da história de São José. Pena que a maioria que conta a história com mais detalhes, poderia contar com mais detalhes, e já se foram, né? Como o seu Ercílio, o seu José Guerra, o seu Constantino, foram homens que foram fundadores praticamente da cidade de São José do Vale do Rio Preto. Homens que deram incentivo, né? Para que se tornasse depois o 5º Distrito de Petrópolis, né? E hoje São José do Vale do Rio Preto chegou a ser o maior centro avícola, né? Da América do Sul na década de 60, e tendo todos esses grandes homens como fundadores, né? E continuadores, né? Como o Dr. Milton, Valdemir de Souza, Américo Pacheco de Carvalho, Fernando Gouveia, Japi de Assunção, e muitos outros que nós levaríamos aqui muito tempo para contar. Mas eu acho que todos deviam ler o livro de José de Cusati, que se encontra na biblioteca, em parceria com a dona Elta, que conta a história detalhada de São José, inclusive da emancipação, toda a história da emancipação. Vale a pena ler esse livro. Que São José, parece que não gosta muito de ler, mas é importante a leitura da história, para a gente conhecer de fato como começou e como chegou a ser o que é São José hoje, né? Um grande produtor de frango de corte, grande produtor de olericultura, de chuchu, um dos maiores produtores de chuchu do estado do Rio de Janeiro, produtor de caqui e produtor de frango, né? E chegou a ser o maior centro avícola da América, que recebeu visita, inclusive, do Carlos Lacerda, na época governador do estado, e fez várias visitas aqui em São José, inclusive na fazenda do Dr. Milton. E o Dr. Milton pediu a ele certa vez que tivesse um silo aqui para que melhorasse o problema da compra do milho que vinha de longe. E ele até disse uma frase interessante: São José não tem produção de matéria-prima, né? E a hora que esse povo acordar que São Paulo, Mato Grosso, Goiás, eles vão passar a criar. E de fato aconteceu, né? Então houve a crise da queda da avicultura em São José, motivado justamente por o preço da matéria-prima era muito alto. E eles não podiam concorrer com o preço de São Paulo, com o preço de Goiás, de Mato Grosso, que tinham matéria-prima própria e podiam vender o ovo mais barato. Então foi a queda, mas felizmente o frango superou tudo isso, né? Que hoje somos um grande produtor de frango. Graças a Deus, realmente a história da avicultura aqui em São José é um grande desafio. Então todos que estão nessa atividade realmente são grandes empreendedores e nós temos que valorizá-los, porque realmente não é fácil criar frango em São José e é uma das nossas principais atividades econômicas. Então temos muito a agradecer a eles. Seuzinho, retornando um pouquinho na história, só para quem é mais novo também e muita gente que não conhece esse pedaço da história. No livro da dona Elta, ela fala que aproximadamente em 1530, possivelmente foi o primeiro homem branco
que pisou aqui em São José, e a partir daí, né, foram divididas as terras, as Seis Marias. E quando o senhor fala da parte da freguesia, que São José do Rio Acima, né? São José do Rio Acima, que era quando começou a ser o Curato, né? Que é onde eu tinha uma comunidadezinha pequena, muito pequena. E então tinha ter assistência de um padre. Então ele foi levado à categoria de Curato, que é onde o padre dá assistência uma vez por mês, né? É uma comunidade pequena. E depois, quando foi freguesia, é que ela passou a ser praticamente a comarca, né? Onde tinha a paróquia, né? Que aí Petrópolis, Friburgo, não, Friburgo não me lembro, mas Magé, toda essa região circunvizinha pertencia a São José. Era interessante, né? E Petrópolis acabou se emancipando, né? Por conta da família real. Exatamente, que o Dom Pedro viajava, vinha do Rio para ir para Minas e se hospedava na casa do Padre Corrêa, segundo a história. Ele quis até comprar a fazenda do Padre Corrêa, mas não quiseram vender. E segundo a dona Elta, o Padre Corrêa foi o primeiro padre a dirigir a freguesia de São José de Serra Acima na época, depois São José do Rio Preto. Houve até um período de uma mudança, né, do nome, Paranaúna, né, que é uma tradução do Tupi-Guarani, né, quer dizer, Paraná, Rio, e Una, Preto, né, quer dizer, Rio Preto, ou Rio de Pedras Pretas, né, é Rio Preto. Mas não foi à frente, né, o nome oficial. Houve os incidentes que o povo supersticioso, né, achou que deveria ser. Houve a queda do pai, o padre caiu do altar, houve a destruição do coreto, e muitas coisas aconteceram nesse período que o povo achou que era um castigo, né? Superstição, né? Não podemos atribuir que fosse por isso. Mas o nome é Paranaúna, São José de Paranaúna. Seuzinho, continuando em relação ao Dr. Milton, ele foi um grande produtor de frutas, né? Um grande incentivador da produção, além do caqui, tangerina pocã, uva, e ele participou de muitos concursos, né? Ah, sim, participou de muitos concursos na época do Quitandinha. Ele ganhou várias medalhas, né, na produção de frutas, inclusive rosas também, que ele foi produtor de rosas, né? Plantamos muitas rosas. E ele foi premiado várias vezes com medalhas de prata, de ouro, né? De bronze. Ele tinha os quadros lá no escritório, que eu não sei se ainda existe lá hoje, né? Os quadros com as medalhas do diploma das exposições, né? O neto dele, o Roberto Lopes, né, conseguiu exportar para a Alemanha o caqui de grande qualidade, já foi secretário de Agricultura aqui na nossa cidade. Exatamente. E o caqui era todo embalado. Nós chegamos a embalar lá o caqui para exportar, né? Em caixinhas. Caqui selecionado. Era uma coisa muito bonita até na época, né? Mas infelizmente não continuou, porque começou a haver a dificuldade de mão de obra, e houve uma pequena decadência, né? Foi em que ano? A exportação se deu em qual ano? A exportação para a Alemanha de caqui? Foi na década de 70, né? 70, lá no final da década de 70. Porque em 82 eu já estava trabalhando aqui e o Roberto já estava tentando exportar, né? Então foi na década de 70 essa tentativa de exportação para a Alemanha, né? Iniciativa do Roberto. É um grande amigo e pessoa que eu admiro muito também, o Roberto, né? Mas vale a pena ler o livro de Zé do Cusati. Eu deixo mais aqui esse incentivo, porque ele, de fato, foi um grande entusiasta aqui de São José, professor, fundador do ginásio, né? Ele, em visita a São José, tinha ido uma escolinha com primário, nem o primário era completo, né?
E ele fez o pré-ginasial, né? Foi um grande incentivador de São José de Cusati. E as professoras antigas, que também merecem ser lembradas, né? Por exemplo, Dona Maria Emília Esteves, Dona Mercedes Lagreca, Dona Cotinha, que foi minha professora, Dona Conceição Gonçalves, que é mãe do ex-prefeito de Augusto, Dona Emília, e muito Dona Juju, que era da família dos Oliveira, né? Do irmão do Patricílio Jaime, a professora no Valverde, e várias outras, né? Professoras que não eram nem formadas, elas tinham uma capacidade boa. Zé Ragazes, João Ragazes, né? Foi também professor, e muitos outros, né? Que incentivaram a educação de São José. E ainda tem meus colegas de turmas aí, que da época da Dona Cotinha, né? Tem o Bisa, tem o Odir, e outros aí que foram também alunos dela, né? Uma grande professora, que merece também ser lembrada. Sei que muitos ainda a conheceram, né? Então essa é a história, a lembrança que a gente tem das coisas antigas de São José. Mas eu continuo aqui afirmando que devem ler o livro da história da Dona Elta e do Zé Cusati, para conhecer mais sobre a história de São José. Voltando ao Dr. Milton, tem uma história também que ele conseguiu trazer o relógio para os funcionários, o rádio, isso tudo como que aconteceu? Ah, sim, o Dr. Milton na época, que o pessoal aqui não tinha nenhuma coisa, não tinha, quer dizer, ninguém podia comprar um rádio, né? Tudo era difícil. Relógios, eram poucos os que possuíam relógio, e ele trazia, e doava o pessoal radinho de pilha, relógio, né? Então todo mundo passou a andar com o relógio de pulso e radinho de pilha doado pelo Dr. Milton. Ele foi um grande incentivador, né? Pessoa que não tinha ambição de guardar dinheiro, né? Ele pagava até o último centavo, né? Ele não gostava que ficasse ninguém sem dinheiro. Não gostava de pagar direitinho todo mundo e incentivava. Doava. Na época que ele tinha umas propriedades em outras partes, ele ia para Sapucaia e os garotos ficavam nas porteiras para abrir a porteira e ele levava o bolso cheio de moeda, né? Então jogava moeda, a garotada se expandia. Tem uma história interessante dele, que merece ser contada para ver como ele era uma pessoa interessante. Ele vinha para a fazenda e ele tinha uma caminhonete. E ele uma vez vindo da fazenda, passa em Águas Claras e furou o pneu. Ele aí complicou, não sabia como é que trocar o pneu. Aí vem o Paulo Turco, que era uma pessoa conhecida na época, né? Irmão do Pedro Turco, e parou e trocou o pneu para ele, né? E ele pegou e deu um cartão para o Paulo, né? Nesse tempo ele era presidente do SESC, no Rio de Janeiro. Só, você me procura nesse endereço. Aí o Paulo foi procurar e deu um emprego para o Paulo de chefe lá de uma seção lá do SESC, só porque o Paulo trocou um pneu dele, né? E bem que era interessante, né? Ele tinha essa vantagem de ajudar as pessoas, né? E isso demonstra a generosidade dele, né? Era pessoa amiga. E se a gente for contar aqui as histórias dele, a gente fica o dia inteiro contando, né? Tem muitas histórias interessantes dele, né? E só ele ter trazido, né, e conseguido mobilizar todos os colegas de turma vir para cá, com certeza ele colaborou muito e gostava muito da região, né? Ele trazia para cá o doutor Japi de Assunção, que foi um dos grandes produtores de café, o doutor Fernando Gouveia, o doutor Américo Pacheco de Carvalho, que foi um dos grandes avicultores, chegando a ter lá quase 100 mil aves, né, na época. E o Heitor Quartinho, que era primo, né, dele também, que foi um grande avicultor, foi um dos grandes também da época. E vários outros, como o doutor Cibílio Antongini, doutor Rangel, o doutor Murilo Braga, e vários outros que vieram por iniciativa dele, né, doutor Milton, que eram colegas de turma, todos engenheiros, advogados. Ele conseguiu
na época, esse pessoal comprar fazendas aqui e deram movimento, né? Hoje nós temos aqui as filhas dele, né? A dona Ieda, a dona Marilda, ainda temos as fazendas aqui, são muito importantes para nós. A fazenda do Dr. Milton, ele fez a divisão ainda em vida, né? Eu até acompanhei essa parte da divisão. Ele dividiu entre o Dr. Ronaldo, que era o filho dele, uma pessoa muito amiga, né? Que infelizmente já não está mais aqui. E hoje tem a dona Marilda e a dona Ieda, que é a dona do sítio Três Açudes e Paraíso. E a Boa Sorte, a Boa Vista, que está com a dona Sônia, que é a viúva do Dr. Ronaldo. E a dona Marilda com a fazenda Suinã. Inclusive ela escreveu um livro contando histórias, piadas do Dr. Milton, né? Que vale a pena até ser lido, né? As histórias dele. E continuo sendo produtor de caqui, né? A dona Ieda, a dona Marilda estão produzindo. Infelizmente a fazenda Tubatão já não está mais em produção. Mas a fazenda Mirante, que é do doutor Capelaro, ainda está em franca produção de caqui. Realmente esse livro da dona Marilda é muito interessante. Eu recebi esse livro, obrigada dona Marilda. Realmente são lindas histórias e mostram o começo da nossa cidade. Senhorzinho, muito obrigada por ter compartilhado toda essa história conosco. Tenho certeza que vai agregar muito na nossa formação, na formação das crianças que vão estar acompanhando, podendo conhecer um pouco de como se deu o começo do nosso município, a história toda que nós conseguimos retratar aqui, né? Lembrando os livros que contam o início da nossa cidade, como que os primeiros chegaram aqui. Muito obrigada. Exatamente, é uma forma aqui resumida, um pouco assim, salteado, né, a história, mas o livro conta a história verdadeira, como começou a Seis Maria. Então eu acho que vale a pena ser lido esse livro, né? Da dona Elta e do Zé Cusati. Sim. O Zé Cusati até ele põe ela como coautora, né? Que ele usou toda a estrutura que ela já tinha feito antes, ele usou na composição do seu livro. Que vale a pena ser lido. E aos familiares do Dr. Milton, todos os nossos amigos que estão aí, o Roberto Lopes, nós agradecemos muito, né? E torcemos muito para que continuem dando seguimento nessa carreira tão bonita, nessa estrutura tão grande que ele montou e deixou aí esse legado para o nosso município. Eu quero aqui dizer para o Roberto, que foi um grande incentivador também aqui, quando foi secretário, fez muito movimento aqui na agricultura. E é um grande amigo meu, né? Foi praticamente, conheci desde de garotinho, né? Ele vivia lá brincando com as minhas crianças na fazenda. É uma pessoa que eu gosto muito, sabe, do Roberto. Eu quero aqui muito tempo que eu não o vejo, mas é uma pessoa muito importante. Então, Seuzinho, muito obrigada. Obrigada, que Deus abençoe o senhor, essa memória tão boa que o senhor tem, que é tão importante daqui para frente para conhecermos melhor a nossa história, a história do nosso povo, da nossa agricultura. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço aí pela oportunidade de poder lembrar aqui alguns fatos da história e procurar fazer a memória do Dr. Milton conhecida, né? Talvez de alguns que ainda não conheceram o início, né? E o Dr. Márcio também, como nós acabamos de contar. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada e obrigada também ao São José News, que vem fazendo esse trabalho tão bonito, registrando a história do nosso município. Nosso agradecimento a todos vocês. Sim, é o Braulio, né, que não sabia, mas é meu parente, né, meu sobrinho. Sobrinho, né, a mãe dele é minha sobrinha, e eu tive muito prazer em conhecê-lo. Muito obrigada. Meu pai, meu amigo. Muito obrigado.